Trabalho como consultor na área de mobilidade urbana, especialmente mobilidade por bicicletas. Tenho aí um pouco da minha jornada profissional, estava contando para o Lauro um pouco, fui fotógrafo, já fui músico, inclusive trompetista, e a partir de 2005 eu me especializei na área de mobilidade. Eu estou terminando minha pós-graduação na área de História. Eu estudo um pouco da mobilidade sob o espectro, sob o prisma da História. Então, vocês vão entender um pouco da minha apresentação, ela vai por esse lado. E a partir de 2008 eu me especializei na área de bicicletas, porque eu, à época, morava na Grande São Paulo, em Cotia. Eu não sei se todos conhecem São Paulo bem. E eu estudava à noite, trabalhava de dia, fazia cursinho de manhã para fazer regência isso antes de 2008, isso em 2005, 2006, para regência na Unicamp. No final, acabei desistindo de cursinho, estava louco, porque aí eu tinha que me deslocar. Às vezes eu me deslocava 50, 60 quilômetros por dia de carro, e aquilo começou a ficar uma tortura na minha vida, e eu me mudei para Vila Madalena e o carro virou um peso. Além do peso de 1 tonelada que ele já tem, ele virou um peso na minha vida. Então, eu passei a reorganizar a minha vida a partir do fato de que eu não queria mais viver com carro. Meu apartamento que eu me mudei não tinha garagem, e a rua é zona azul, então aquilo era um transtorno, um bom transtorno, na verdade, porque me fez, de certa forma, fez abrir meus olhos, e eu passei a entender que era possível me deslocar de ônibus, que até aquele momento para mim parecia um bicho. Falei, pô, andar de ônibus, eu não vou andar de ônibus em São Paulo e tal. E de bicicleta, eu comprei em 2006 uma bicicleta dobrável, uma das primeiras da Rons que chegaram no Brasil. E tinha ela, eu andava às vezes, por lazer, no parque, pedalava um pouco na rua e tal. E eu falei, bom, eu vou testar. Às vezes eu ia de bicicleta, integrava a bicicleta com ônibus. E aí descobri que eu fazia para o trabalho 6, 7 quilômetros e que era absolutamente possível fazer de bicicleta. E aí, em pouquíssimo tempo, passei a me deslocar totalmente de bicicleta. Hoje eu faço totalmente todos os meus deslocamentos de bicicleta, com exceção, às vezes eu tenho que fazer uma vistoria, uma visita, alguma coisa, a 30, 40 quilômetros da região central de São Paulo. Aí eu pego o trem, pego o ônibus, pego o metrô, aí eu faço a intermodalidade, né? Aí eu efetualmente uso o transporte público, eventualmente uso o carro, não tenho nenhuma crise com o uso de carro nesse sentido. Eu acho que há 1000 problemas, mas o principal problema é a carrodependência, não é o carro em si, né? É a gente, o que tem muito em São Paulo, que é o cara ir para a padaria para comprar pão, ele vai de carro, né? Então, eu acho um pouco esse desafio. E aí a minha apresentação, só para não me estender, porque ela é relativamente longa, eu vou tratar aí um pouco da história da mobilidade urbana, os desafios da mobilidade. E eu queria começar um pouco por um aspecto que é talvez a coisa mais democrática, mais essencial, mais que nos remete a absolutamente toda a história da humanidade, que é a rua, né? O que é a rua? A rua sempre foi, aí nos talvez 7.000 anos de existência do homem, a rua sempre foi aquele local de troca, né? De comércio, de feira, de encontro, de brincadeiras, de crianças correndo, de cachorros e de animais e de vida. Tudo aquilo que não estava dentro de casa, a rua era, na verdade, a extensão do nosso lar. E ela sempre foi isso, até um paradigma aí a partir do século XX. Mas, para exemplificar isso, eu tenho algumas imagens aqui do século XVI. Esse é um pintor flamengo aí que
Bruch, que fazia aí muitas pinturas de aspectos, né, de rua, dessa loucura de feiras e de muita gente, essa bagunça que era o espaço público urbano. No século XVII você também tem aí elementos, né, você tem carroças, cavalos, pessoas, palhaços, crianças, cachorro, escravos. Essas eram as nossas ruas. Século XVIII, a mesma coisa, né? Quer dizer, você já tem aí corte, você tem basicamente é uma praça, né? Um local que, se a gente pudesse fazer uma transposição para os dias de hoje, com certeza seria uma rotatória de carros, né? No século XIX, esse é aí isso é Nova York, tá? No século XIX, você vê, quer dizer, a função da rua nesse aspecto. Você tem o comércio, o trabalhador, a carroça levando e trazendo pessoas, trazendo mercadorias, as pessoas ocupando as ruas, as calçadas, crianças. Quer dizer, você tinha uma desordem, um caos saudável, né? Um caos de... Isso também é Nova York, tá? Essa é uma imagem bastante emblemática, né? Do que representava até o século XIX as nossas ruas. E aí a gente chega, na verdade, no século XX, e do surgimento do Fordismo, do Taylorismo, e aí todas as teorias da administração científica, né? Quer dizer, foco absoluto na tarefa e na produção, e com divisão total de funções. Quer dizer, você começa a dividir as funções a partir de uma concepção de fluxo, né? Eu vou explicar um pouco. Eu tinha aqui um vídeo, na verdade, esse é Modern Times, ou Tempos Modernos do Charles Chaplin, que brinca, ele satiriza um pouco disso. Mas aí a gente tem, por exemplo, esse efeito, a partir do século XX, aí, do surgimento da indústria automobilística, principalmente nos Estados Unidos. O efeito maior no Brasil é a partir da década de 40 e 50. Isso é a Rua Augusta, em São Paulo, na década de 50. Isso é o Brás, na década de 60. Então, eu estou colocando essas imagens para vocês um pouco no imaginário, compararem com aquilo que a gente estava vendo da função das ruas nos demais séculos. Isso é Viaduto Santa Ifigênia, em São Paulo, na década de 70. Isso aqui é o Rio de Janeiro, na década de 80. Isso é 23 de maio, em São Paulo, na década de 90. Né? E aí volta a pergunta, quer dizer, o que aconteceu com as nossas ruas, né? Com a invenção do automóvel? O que foi feito? Por que desse processo todo? Né? E, só lembrando, na verdade, a chegada dos automóveis nas nossas cidades, ela não se deu de forma absolutamente pacífica e tranquila. Ela se deu, como todo o processo de ruptura, ela se deu com sangue, com bastante resistência, inclusive. Isso aqui é um protesto de 1920, de mortes de pessoas e crianças que estavam sendo atropeladas por conta desse desenvolvimentismo surgido com a indústria automobilística. Então, é um equívoco imaginar, quer dizer, nós imaginarmos que as nossas ruas sempre foram da forma como a gente olha. Quer dizer, só sair e olhar, elas não foram assim. E também não foram naturais. E o processo não foi natural, ele foi de rompimento e ele foi de muito sofrimento, inclusive, esse é um dos exemplos. E a gente tem aí, por exemplo, uma propaganda de um jornal da época dizendo, quer dizer, para largar um cavalo e comprar um carro. Você já tem aí a transformação do discurso, né, quer dizer, trabalhando um pouco na apresentação de um novo modal de transporte, substituindo as carroças, os cavalos que tradicionalmente faziam esse papel, né? E sem a solução aparente para um problema de mobilidade
dos carros, a indústria automobilística passou a investir em algumas frentes para fazer com que essa ruptura fosse possível, para fazer com que os carros tivessem os seus caminhos absolutamente naturalizados, colocados no seu trilho de forma mais natural possível. Isso, acho que todos conhecem, isso é um playground. O playground foi uma invenção da indústria automobilística para quê? Para tirar as crianças da rua. Então, havia um caminho, quer dizer, um impedimento natural para o desenvolvimento e para a fluidez dos carros, que eram as crianças na rua. Porque, como a gente viu aqui, que eu estava mostrando, desde o século XVI, na verdade desde sempre, mas com as imagens ali, a gente tem as crianças brincando na rua, as pessoas, quer dizer, não existia essa figura da engenharia de tráfego que teve que pensar em soluções para que o carro pudesse passar com tranquilidade. E o playground foi uma solução, e ela é adotada até hoje nas nossas cidades, locais fechados, segregados e que absolutamente distanciam ou tiram as crianças do problema da frente, né? E além desse problema com as crianças, nós tivemos, essa é uma imagem da época, isso é de 1923 ou 25, que é uma figura, em inglês eles chamam de jaywalker, que é assim, em português se pudesse dizer, caipira, é um jeca, né? Talvez essa seja a expressão, que é o jaywalker, é o jeca, o cara que atravessa a rua de forma errática, de forma como ele quer, quer dizer, na verdade, nunca teve essa regra. Então, você precisava ir de um ponto ao outro, você simplesmente atravessava na rua, olhava, tal, não tinha carroça, passava. Então, a indústria automobilística criou essa figura, essa desconstrução do pedestre através dessa figura do jaywalker, que é o caipira que anda e tal, com essa imagem da jaywalking. Então tem várias imagens aí, por exemplo, isso aqui é também acho que é de Nova York, que é proibido andar como um caipira, né? Então você vê aí a oficialização desse discurso de dar caminho, fluidez para os veículos e tirando um aspecto humano, um aspecto histórico das ruas, excluindo as crianças através de medidas como o playground e excluindo as pessoas que naquele lugar faziam todas as suas atividades fora do ambiente privado, né? E aí essa é uma imagem de São Paulo. Isso aqui é uma campanha que a Prefeitura de São Paulo fez em 2010, que repagina a figura do jaywalker, quer dizer, isso é um homem zebra, que é a figura que eles criaram. E, puxa, infelicidade de uma agência, totalmente infelicidade, que é a história do pedestre que não se adequa às regras de engenharia de trânsito, que atravessa a rua fora da faixa de pedestre. Ele é o homem zebra, ele é o jaywalker, né? Quer dizer, de 2010 para 1909 foi a primeira vez que surgiu a figura do jaywalker na Chicago Tribune, que é um veículo norte-americano. Então, quer dizer, e como também a gente repete os mesmos erros desde lá no início da indústria automobilística. E aí, com espaço livre para os carros, a partir dessas medidas principalmente, a gente tem aí a aceitação e a dominação da indústria automobilística por praticamente um século, sem quase nenhum questionamento. Isso aqui é o número de vendas, produção de automóveis de 1950 a 2004, né? Então, esse é um gráfico bastante autoexplicativo. O planejamento do espaço urbano nas nossas cidades, na verdade, ele passou a ser organizado sob o prisma de transporte e trânsito, né? Que antes disso a gente tinha, na verdade, a mobilidade como um conceito maior. Ela não era pensada única e simplesmente como deslocar uma pessoa do ponto A ao ponto B, né? Aliás, a mobilidade sequer era pensada dessa forma, né? Então, com a chegada da indústria automobilística e dos carros,
o planejamento do espaço urbano passou a ser olhado, pensado, planejado sob o prisma de trânsito e transporte, né? Com absoluta fluidez aos carros, né? E pensando em medidas que levassem uma pessoa do ponto A ao ponto B. Isso aqui é a CPTM, isso é o sistema de trens de São Paulo. São Paulo hoje, vocês devem ter noção, mas talvez são números que sempre me chocam. Só para vocês terem uma ideia, a zona leste de São Paulo, todos os dias sai dessa zona leste um país Uruguai para se deslocar ao centro da cidade de São Paulo, e no fim do dia o país Uruguai se desloca do centro e volta para a zona leste de São Paulo. Então a gente está falando aqui de medidas que absolutamente vislumbram apenas o aspecto de trânsito e transporte, levar uma pessoa da sua casa ao seu local de trabalho, quando na verdade a gente deveria pensar na mobilidade como um aspecto integrado à vida das pessoas. E eu vou apresentar isso daqui a pouco. Mas só mais um dado aqui sobre São Paulo, só para não perder o ponto. Cidade de Tiradentes, que é um dos bairros, uma das subprefeituras da Zona Leste de São Paulo, tem um índice de 3 mil moradores para uma vaga de emprego. E a região central da cidade de São Paulo tem 3 mil vagas de emprego para um morador. Então, por muitos anos, por décadas, a gente não se debruçou sobre isso. Ou melhor, a gente agravou esse aspecto, particularmente em São Paulo, que é a geografia do meu estudo, mas muitas cidades, talvez aqui, inclusive, o fenômeno em escala muito menor, evidentemente, seja muito parecido. Então, a mobilidade, no aspecto mais contemporâneo, ela visa justamente equilibrar, dar maior balanço entre essas forças, quer dizer, a relação de emprego e moradia, que impactam imediatamente na questão do trânsito, do transporte, e, portanto, é uma política de mobilidade maior. Eu coloquei essa imagem, isso na verdade depois do período de absoluto reinado da indústria automobilística, isso é Amsterdã, no final da década de 60, início de 70, um movimento de contracultura holandês enfrentou a indústria automobilística. Hoje Amsterdã, Holanda, é uma referência máxima na questão da bicicleta como meio de transporte, mas isso não é recente, isso é do final da década de 60, principalmente com a crise do petróleo, com a questão da estatização do Porto de Suez e o boicote dos países árabes com relação à criação do Estado de Israel. Então nós tivemos aí uma crise do petróleo que afetou muitos países europeus, e a Holanda particularmente foi muito afetada. E eles buscaram, na essência, na raiz, aquilo que eles queriam como solução de mobilidade, e eles buscaram muitas delas, inclusive a bicicleta. Tanto é que essa bicicleta branca é o primeiro sistema de compartilhamento de bicicletas registrado no mundo, que são as White Bicycles. Tem até uma música bem legal que vocês podem ouvir. São as primeiras experiências de bicicletas compartilhadas, de bike sharing. Nesse caso não eram pagas, como hoje tradicionalmente são, como tem em Sorocaba, como tem em São Paulo, como tem em Rio, como tem já em outras capitais aqui do Brasil, mas ela, quer dizer, foi o embrião disso como um processo de enfrentamento à indústria automobilística, do petróleo principalmente, e a uma nova forma de enxergar a cidade. Então, os provos, que são aqueles provocadores, o nome vem daí, holandeses, eles foram os precursores desse novo movimento, que depois muitos urbanistas puxaram isso, do Jan Gehl a muitos outros, quer dizer, movimento de repensar a cidade, repensar a função das ruas, repensar a mobilidade e repensar a cidade a partir desse novo olhar, né? Então, acho que aqui é um pouco para registrar o papel do provo. Então, aqui a gente abre justamente a questão da mobilidade, que ela ainda não está integrada à vida das pessoas, e são essas pessoas que definem uma cidade. Aí eu pergunto, a gente não deveria estudar o comportamento das pessoas, o desejo das pessoas, as vontades das pessoas,
para viver melhor em sociedade e não pensar apenas em levar o lauro do ponto A ao ponto B. O lauro é apenas um elemento de uma pesquisa de origem e destino. Como é o comportamento? Será que o lauro faz o deslocamento que ele gostaria de fazer? Será que ele usa o meio de transporte que ele gostaria de usar? Será que ele toma as decisões? Ou será que ele comprou um carro influenciado por outros aspectos? Será que ele, ao comprar o carro, de repente não poderia ter optado pelo ônibus, pela bicicleta, por caminhar mais, por exemplo? Né? E aí, a gente... Desculpa aí, gente, só para não me perder aqui. Aí eu pergunto assim, mas o mundo não evoluiu? Quer dizer, a expectativa de vida no século XVI era de 35 anos. Hoje ela é de quantos anos? Mais de 70? Hã? Um pouco mais de 72. Mais de 72, quer dizer, pô, na saúde o mundo evoluiu. As pessoas viviam muito menos, morriam por pestes, por pragas, coisas bestas. Né? Mas será que a gente não evoluiu na questão da mobilidade? Minha resposta muito objetiva é que não. Eu acho que nós evoluímos. Eu acho que nós cometemos um longo equívoco e eu explico. Né? Eu explico justamente aqui. Eu acho que voltando à questão da mobilidade. A mobilidade ela afeta a questão da saúde pública imediatamente. Então essa é uma capa da revista The New Yorker. Você tem essa brincadeira do novo sistema de empréstimo de bicicletas de Nova York com as pessoas presas dentro das academias. Quer dizer, lembrando que mobilidade pode mexer inclusive com a questão dos sobrepeso e da obesidade. Isso é um quadro do Brasil. Isso aqui é o Brasil até 1985, em déficit de peso, em excesso de peso e em obesidade, 2002 e 2003, e hoje. Quer dizer, você tem cada vez mais, hoje já, no quadro masculino, você já tem mais de 50% dos homens com sobrepeso, né? Então são quadros absolutamente preocupantes para o futuro das nossas cidades. Quer dizer, e a mobilidade ela impacta imediatamente nessa questão da saúde pública. Tem outro aspecto da saúde que eu queria destacar. Esse é um número que me deixa absolutamente arrepiado. O Brasil tem 65 mil mortos no trânsito por ano. 65 mil. Parece... aconteceu... Eu queria fazer uma brincadeira aqui com vocês, na verdade. Quantos aqui já sofreram algum tipo de acidente, atropelamento de trânsito próximo disso? Uma pessoa, 2 pessoas, 4 já vai surgir. Quantos conhecem alguém que ou morreu ou sofreu? Alguém próximo, parente, amigo? Absolutamente todo mundo, eu acho. Né? Eu perdi amigos muito próximos por álcool e direção, enfim. Esse é um dado que isso tem que estar em todos os cantos, tem que estar na conversa de boteco, a gente tem que sair daqui e ficar... Isso aqui é um dado absolutamente chocante. O Brasil, para vocês terem uma ideia, isso não é minha piração. O Brasil tem, isso é um índice da Organização Mundial de Saúde, são dados de 2008, piorou de 2008 para cá. O Brasil tem 18,3 mortos a cada 100 mil habitantes no trânsito. O Uruguai tem 4,3 mortos, é o nosso vizinho. A Alemanha tem 6 mortos a cada 6 mil habitantes. A Colômbia, que é talvez o país mais próximo, se a gente puder comparar, no aspecto de violência urbana, de questões sociais, de mobilidade inclusive, tem bem menos mortos a cada 100 mil habitantes. Os Estados Unidos, o berço da indústria automobilística, highways, freeways e tudo mais, todos os ways que puder, tem índices bem menores de mortos a cada 100 mil habitantes que o Brasil. O Brasil só perde para países em que você tem absoluta situação de guerra, situação de conflitos, né? Como o Afeganistão, com 39 mortos a cada 100 mil habitantes, como a Líbia, com 40 mortos a cada 100 mil habitantes,
como a Etiópia, na África, com 35 mortes a cada 100 mil habitantes. Então, se a gente puder fazer um comparativo, vou citar para vocês: a guerra do Iraque matou em 10 anos 174 mil pessoas. Se a gente pegar os números de mortos no trânsito do Brasil, nós temos, em apenas um ano, 4 anos de uma guerra do Iraque. Quer dizer, são dados absolutamente chocantes. Nós temos índices muito piores que muitas guerras, pelo menos desde a Guerra do Golfo, desde a Guerra do Vietnã. Eu acho que a gente pode citar aí no final da década de 80. Não há nada que mate mais do que o trânsito. E isso é absolutamente chocante. Tá? Outro aspecto que eu queria destacar aqui da questão de mobilidade é a questão ambiental. Tá? Eu citei aqui a dependência do petróleo. Ela é maligna. Nós investimos por muito tempo, isso talvez uma das maiores críticas que eu faço ao modelo macroeconômico construído pelo Lula. Eu acho que a questão da economia voltada ao consumo e da dependência absoluta do petróleo vai nos levar a um colapso, a um problema. O Brasil, antes de muitos países já acordaram para isso, né? Como disse, a Holanda acordou para isso no final da década de 60, mas a questão ambiental, ela, não apenas a questão da dependência do petróleo, mas ela afeta a questão da saúde pública principalmente. Em São Paulo, os cálculos são de 2 anos de vida perdidos por conta da poluição. E a poluição nas cidades, ela vem 90%, repito, 90% vem dos carros. Então, por muito tempo, ouviu-se, inclusive de ambientalistas, o discurso de que a mobilidade não impactava tanto na questão da poluição atmosférica, da poluição do ar. Isso não é verdade. 90% nas cidades da poluição vem do carro e da queima do petróleo. Outro aspecto que afeta, inclusive, a saúde mental e a saúde pública é a questão do estresse, né? Em São Paulo, o paulistano perde quase 3 horas por dia no trânsito. Eu vi um vídeo hoje de manhã de um amigo meu que disse que esse índice, se pensar na vida média de um paulistano, ele passa mais tempo no trânsito do que se ele cometesse um latrocínio e ficasse preso no período integral da sentença dele. Quer dizer, e esse é um outro aspecto absolutamente chocante. Quer dizer, eu, ao optar pela bicicleta, eu não ultrapasso 20 minutos nos meus deslocamentos. Eu de carro certamente ultrapassava 3 horas nos meus deslocamentos. Quer dizer, eu pude, nas minhas decisões, mudar o meu comportamento de mobilidade, morar mais próximo do trabalho, do meu estudo, mudar a matriz do meu modal de transporte, e eu absolutamente alterei totalmente esse aspecto, vou pôr aqui essa imagem, totalmente esse aspecto do estresse por que passamos no trânsito todos os dias. Esse aqui é um dado de economia. Isso aqui, essas 2 horas e 43 minutos no trânsito fazem a cidade deixar de gerar 26 bilhões, mais de 26 bilhões de reais por ano. Tá? Então, o estresse significa, além da questão de saúde mental, significa menos tempo para lazer, menos tempo para a família, menos desempenho sexual, significa, enfim, um monte de problemas, né? Então, acho que assim, ok, chega de problemas. Então, assim, fizemos escolhas erradas na questão da mobilidade, na questão do trânsito, mas e aí? Há soluções, há caminhos possíveis, né? Esse é um quadrinho legal do Andy Singer, que é um cartunista, brincando um pouco do caminho da evolução. Seria então a bicicleta uma solução real, né? Não como solução única, mas como parte de uma mentalidade, uma nova forma de planejamento das cidades, de pensar a mobilidade, de reorganização dos espaços públicos. Que novo paradigma é esse, né? E aí a gente
eu me remeto, na verdade, a o Lau deve conhecer bem, deve estudar bem, que é o Jangel, um grande urbanista dinamarquês, que fala que talvez a regra número 1 da questão do planejamento das cidades é a dimensão humana. Então, o usual, e que nós vemos em qualquer cidade brasileira, com raríssimas exceções, tá? O usual é esse, quer dizer, essa interdisciplinaridade na questão do planejamento das cidades. Carros, edifícios, espaço, pessoas e vida. Vida lá embaixo, corroborada pelo índice que eu apresentei aqui de 65 mil mortes por ano. Tá? Enquanto o desejável seria vida, pessoas, espaços, edifícios e carros. Né? Quando a gente fala de dimensão humana, a gente fala muito da questão histórica da visão rodoviarista e do automóvel. Né? Então, o automóvel foi responsável absolutamente por criar esses apartheids sociais. Isso é Detroit, cidade americana que acabou de declarar falência, berço da indústria automobilística dos Estados Unidos, e o modelo de planejamento urbano se tornou insustentável com o tempo, por conta da criação dos subúrbios de classe média alta e da inviabilidade que a cidade morreu, né? A partir dessa dimensão, dessa nova classe dominante que passou a gerenciar a questão urbanística. E aí a ausência de instrumentos de planejamento que tenham a dimensão humana, que é aquilo que o Jangel nos apresenta, amplificada pela visão rodoviarista dominante do século XX, aqui retratada pela falência da cidade de Detroit, criou aberrações típicas de um apartheid social. Cada um usa o termo que for. Eu uso o apartheid social. Esse é um dos aspectos. Esse é um insufilme. Insufilme é uma das maiores aberrações que a gente entendeu como absolutamente natural. Quem pedala sabe que o insufilme é uma das coisas mais nocivas à comunicação no trânsito. É fundamental a visão e a comunicação pelo olhar e pelos gestos. E hoje, por um discurso de segurança, né, por um discurso de que tem que se ter insufilme, porque senão a minha mulher vai ser raptada, o meu filho vai ser estuprado, sei lá o quê, as pessoas absolutamente adotaram o insufilme como uma prática normal. Essa é uma outra, quer dizer, muros altíssimos nas nossas cidades, quer dizer, você já não dialoga mais com a arquitetura, você criou sistemas privados dentro da cidade. Tem um urbanista de São Paulo mesmo que diz que São Paulo tem subúrbios, burgos dentro da cidade, morumbis, jardins que não dialogam com a cidade, em que você sai de dentro de casa de carro para entrar no seu trabalho de carro, para ir para o shopping center de carro, para ir não sei aonde de carro, para ir inclusive fazer oração de carro. Tem um drive-thru, receba uma oração em 1 minuto sem sair do carro, né? Quer dizer, enquanto você tem, na verdade, a realidade das nossas ruas, quer dizer, as cracolândias, os moradores de rua, que são alijados desse processo, que são, na verdade, fruto dessa decisão, desse histórico equivocado de urbanismo, dessa dominância aí da indústria automobilística de mais de um século. E essa talvez seja uma imagem, essa é uma foto minha que eu tirei no Vietnã no começo desse ano, talvez a mais sintomática da divisão desigual dos espaços. Você tem uma mulher caminhando no meio da rua porque as motos estão estacionadas na calçada. Quer dizer, essa cidade que a gente quer dizer, essa divisão equânime da nossa cidade, quer dizer, essa é de fato a cidade que a gente planeja, quer viver. A gente quer caminhar no leito carroçável enquanto as nossas calçadas estão tomadas por veículos automotores, né? Como devolver as cidades para as pessoas, né? E aí eu acho que sim, há muitos caminhos possíveis. É muito difícil e seria, na verdade, ingênuo e incorreto da minha parte e dizer qual o caminho possível. Eu acho que o desafio que vocês têm e que vocês estão trabalhando aqui é grande, mas eu acho que vocês estão bem bastante preparados para isso. O plano diretor estratégico, e aí é o motivo por que eu vim aqui, ele é talvez o principal instrumento de regulação
do uso e ocupação desse solo, né? Dos instrumentos de zoneamento e regras para construções, os planos de mobilidade que devem ter desde o começo todas as premissas de uma cidade mais humana, mais respeitosa, mais justa, de divisão equânime dos espaços públicos e privados. Mas aí eu pergunto, como verificar isso? Quer dizer, não sei se são todos aqui técnicos ou agentes da prefeitura, mas a sociedade civil, como ela verifica isso, né? Quer dizer, como fiscalizar, como saber se o plano diretor e as políticas que estão sendo implantadas na cidade, elas seguem esse rumo de uma cidade com a dimensão humana e não uma cidade que repete os equívocos da dominação da indústria automobilística de quase um século, né? E aí eu proponho 3 macropolíticas regentes, né? Que eu entendo que deveriam servir de colinha para todos os políticos. Quer dizer, andar aqui no bolso e falar, puta, será que isso aqui que eu estou fazendo está de acordo? Quer dizer, aquela coisa mais, talvez mais simplória, mais básica, que eu chamei de design, pedestres e bicicletas. Tá? Então, uma cidade que contemple plenamente esses 3 aspectos, para mim é uma cidade que é gostosa de viver. Dentro de design tem um aspecto que é fundamental, que é a questão do traffic calming. Traffic calming é acalmamento de tráfego em português. O termo em inglês é melhor do que a tradução, mas são medidas de redução sensível de velocidade para que o compartilhamento seja possível. O que você tem historicamente, principalmente na sociedade norte-americana, você tinha as parkways, que são vias sinuosas, vias verdes, que dialogavam com a paisagem, e com a chegada de um urbanismo, pensando aí no tudo que nós discutimos até agora aqui, de abrir espaço, abertura de espaço para o automóvel, e principalmente com as políticas do Le Corbusier, você tem as grandes avenidas aqui abertas, quer dizer, pelo desenho, pelo design da rua dá para ver que absolutamente mudou o paradigma. Então você tem aqui o que vou mostrar aqui no próximo slide. Peraí, esse aqui. Isso aqui talvez seja o infográfico mais interessante que eu vi sobre a questão da engenharia de tráfego, o desenho das ruas. Então, até 1800 você tem o cavalo e os pedestres no seu caminho natural, o caminho reto onde eu quero ir. 1900, o cavalo, os pedestres e a bicicleta, com o surgimento da bicicleta na metade do século XIX, e os bondes surgindo ali num caminho sinuoso, tortuoso, para a redução da sua velocidade e para atender também a demanda que surgia. Com a chegada do automóvel, você já tem o automóvel aí em linhas curvas, seguindo ainda o desenho das ruas que existiam, e de 1950 até o presente, você tem a absoluta inversão disso. Você tem a bicicleta, caminhos absolutamente tortuosos, né? Quer dizer, você não tem quase nenhuma infraestrutura que atenda ao caminho natural do ciclista. O pedestre pior, você quer absolutamente, os engenheiros de tráfego querem regrar o pedestre, que ele atravesse a rua ali, numa rodovia, que ele caminhe 1 quilômetro para atravessar uma passarela, que é uma coisa absolutamente insana. E aí a gente criou os malotões no meio da estrada e aquelas grades em cima dos malotões para que o pedestre não atravesse, né? Os ônibus e os bondes fazendo o caminho também sinuoso, e os carros aqui reinando absolutamente como prioridade no seu caminho natural. Quanto mais rápido de carro for, melhor. Então, o planejamento, talvez esse seja o infográfico mais interessante. Voltando aqui à questão do traffic calming, reduzir a velocidade é talvez a questão mais urgente, primordial, de qualquer política de mobilidade, por uma razão muito simples. A 32 km por hora, num atropelamento, a pessoa atropelada tem 5% de chance de morrer, 65% de sofrer lesão e 30% sai ileso. A 48 km por hora, 45% morrem, quase metade, 50% sofrem lesões e 5% saem ilesos. A 64 km por hora é absolutamente arrasador o cenário. 85% morrem e outros 15% sofrem algum tipo de lesão grave. Então, isso é um estudo inglês, da
TfL, do Transportation for London. Foi um estudo que justificou uma campanha longa que eles fizeram chamada It's 30 for a Reason, que é 30 miles, que é aproximadamente 48 km. Então eles estabeleceram 48 km por hora como limite máximo de velocidade em qualquer via interna da cidade. Então, eu aqui remeto ao artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece, na verdade, os parâmetros de velocidade máxima das vias. Então nós temos as vias, por exemplo, as vias de trânsito rápido, que estabelece até 80 km por hora, as arteriais até 60, as coletoras até 40 e as vias de bairro, as vias locais até 30 km por hora. Só que os nossos engenheiros de trânsito, os nossos gestores entenderam isso como regra, não como velocidade máxima, mas como regra. Então, se vocês rodarem por Piracicaba, a maior parte das vias é 60 km por hora, porque elas são as vias, quer dizer, fora as arteriais. Eu cruzei com algumas vias de 40 km aqui, a maior parte delas é de 60. Então, entendeu-se a velocidade máxima como a velocidade recorrente, a velocidade natural. Então, é necessário, e acho que é fundamental para qualquer política de mobilidade, que se reduza as velocidades nas nossas vias. E há várias formas de fazer isso, não apenas com regras de sinalização. Há várias formas. Por exemplo, a criação das zonas 30. Zonas 30, que são zonas de bairro. O Código de Trânsito, como eu citei aqui, já estabelece as vias locais como zonas 30, mas as nossas cidades não sinalizam, não identificam, não reduzem a velocidade quando o carro entra numa zona 30. E a zona 30 é a mais saudável e natural de se ter um compartilhamento dos meios de transporte. Dirigir a 30 km por hora e pedalar a 15, 20 é um processo natural, é gostoso, não há necessidade de ter infraestrutura segregada. Ciclovias, ciclofaixas não são necessárias quando todos andam a 30 km por hora, porque aí é natural dividir o espaço. Então é necessário que as cidades voltem e invistam mais em zonas 30, né? Essa é outra medida de redução fundamental. Eu vi em alguns locais aqui implementados, não sei quando foram, que é a travessia elevada. Quer dizer, você levar o pedestre à altura do viário e não fazê-lo se rebaixar ao leito carroçável e fazer com que os carros tenham um obstáculo natural para a redução de velocidade, principalmente nas esquinas. Então, essa é uma medida fundamental e fácil, barata, de imediata aplicação. Essa é uma outra. Canteiros ajardinados, círculos ajardinados. Você faz com que o carro tenha um desenho, como eu disse lá atrás, tenha um desenho, e o desenho faz com que ele reduza a velocidade. Essa é outra medida fácil, barata, simples e de aplicação imediata. Essa é outra, é o desenho da faixa de rolamento. É possível redesenhar a faixa de rolamento para fazer com que o motorista tenha atenção. Tendo atenção, ele passa a reduzir velocidade, ele passa a ter mais atenção e ele passa a ficar mais atento, e portanto você tem os índices de atropelamento, por exemplo, reduzidos. Outra medida simples e imediata para ser aplicada é o aumento da extensão dos cruzamentos. Isso é um exemplo de um bairro que foi aplicado o conceito de traffic calming, em que você tem, por exemplo, um veículo vindo nessa direção. Se ele for entrar aqui, veja que a curva que ele tem que fazer é grande e há um afunilamento. Portanto, ele vai reduzir velocidade e vai ser natural para esses pedestres atravessarem. Agora, como é feito no Brasil, não existe esse pedaço todo aqui. Então o carro entraria aqui e faria isso aqui. E absolutamente o pedestre fica alijado do seu direito prioritário, como diz o Código de Trânsito Brasileiro, de atravessar com prioridade sobre o veículo automotivo. Esse aqui é um outro exemplo de traffic calming, super possível, leva um pouco mais de tempo, mas dá para implementar porque é barato, que é a arborização próxima da via. Então, quer dizer, trazer as árvores para próximos do leito carroçável, para fazer com que o desenho e o visual, a imagem da via seja de atenção, cuidado e estreitamento. Lembrando do Le Corbusier, naquela imagem, vias rápidas, largas, para longa fluidez do carro, não tem mais vez. O traffic calming apresenta uma solução oposta a isso, que é necessária e que humaniza mais as nossas ruas. E, portanto, a arborização, ela cumpre um papel fundamental aí. E aí eu
Depois do traffic calming, da questão do design da rua, outro aspecto aqui, como eu disse, era design, pedestre e bicicletas. Pedestre é a essência da nossa vida, das nossas cidades. Naquelas imagens dos séculos passados, os pedestres dominavam o ambiente público, o ambiente urbano, e acho que talvez essa seja a máxima absoluta, e todos deveriam seguir: todos nós somos pedestres. Sejamos motoristas, sejamos ciclistas, sejamos motoristas de ônibus, de táxi, todos somos pedestres. Pode ser para estacionar o carro e andar até a padaria, atravessar a rua, ali nós somos pedestres. Portanto, essa é talvez a questão fundamental. As nossas cidades esqueceram dos pedestres. Os pedestres foram totalmente marginalizados, talvez até mais do que os ciclistas no processo de planejamento das nossas cidades. E eles, pelo Código de Trânsito Brasileiro, que corretamente hierarquiza o meio de transporte pela fragilidade dele, tá? O pedestre, ele é a cabeça do processo. Ele tem que ser o primeiro e todos os demais vêm a partir dele. Então, eu quero dar um exemplo, na verdade, da Avenida Paulista. Eu não sei se eu citei aqui antes, mas a Avenida Paulista trafega por ela 1,5 milhão de pedestres todos os dias. 1,5 milhão de pedestres. Cortou aqui um slide que tinha, desculpa, gente. Os carros, são 4.000 carros por hora na Avenida Paulista. Eu fiz uma matemática, Lauro, eu sou ruim de matemática, mas o computador me ajudou, super simples. Se eu pegar das 7 às 22 horas, estou imaginando que às 7 da manhã não tem um tráfego intenso, então já estou dando de lambuja muitos carros aí. E a partir das 21 você também não tem tanto, estou dando aí quase 2 horas de lambuja, mas 15 horas diretas, vai, de 4.000 carros por hora. Isso dá 60.000 carros. Cada carro tem em São Paulo, em média, 1,7. Uma pessoa, quase 2 pessoas, tá? Em um carro. Ou seja, 102 mil motoristas, pessoas motorizadas, passam pela Avenida Paulista todo dia contra 1,5 milhão de pedestres. Olha a conta. E aí eu volto à questão da divisão equânime dos espaços. Quer dizer, você tem em São Paulo 80% do espaço destinado à mobilidade, 80% do espaço voltado para o carro. E na pesquisa origem e destino, o carro representa 1/3 dos deslocamentos. Então você tem mais de 2/3 do espaço da cidade voltado para menos de 1/3 da população. Isso é talvez a questão mais essencial do apartheid social. Isso, a mobilidade, ela escancara isso. Então as nossas cidades têm que necessariamente reequilibrar esse espaço. Reequilibrar. Então qual é a prioridade da cidade? 102 mil motoristas ou 1,5 milhão de pedestres? Né? Isso aqui é talvez um dos melhores exemplos recentes dessa questão de devolver o espaço às pessoas que eu conheço. Isso é Times Square, Nova York, um exemplo de um projeto do escritório do Ian Gell com a sensibilidade da secretária de Transportes, Janete Sadikan, que esteve em São Paulo no mês passado. Nós a convidamos, ela veio dar uma palestra na Câmara dos Vereadores. Isso é antes e depois. Isso é Times Square, da forma como sempre foi, aberta para os carros, histórica, como todos sempre sonharam que fosse talvez o melhor desenho do espaço. E isso foi o que eles fizeram. Aí eu digo para vocês assim, qual que é o espaço mais gostoso de se olhar, de se viver? Né? Quer dizer, não há comparação. Então é necessário mudar esse paradigma, essa visão, e devolver espaço às pessoas. Voltando, São Paulo, 80% do espaço é destinado aos carros, enquanto eles representam menos de 1/3 dos deslocamentos da cidade. E aí, essa é uma foto minha de outro exemplo, quer dizer, dessa questão, desse paradigma. Cuidado veículos, quer dizer, ou cuidado motoristas, quer dizer, cuidado motoristas, tem pedestre passando. Quer dizer, essa é a coisa mais natural. Todo
qualquer lugar do Brasil tem, sinalizando para o pedestre tomar cuidado com o veículo, quando não tem nenhuma placa para o veículo, para o motorista, avisando que ali tem pedestres. Quer dizer, isso aqui é uma inversão total de conceito, e é preciso que a gente questione e inverta essa lógica nas nossas cidades. E aí, talvez o aspecto terceiro, no Camboja, uma foto minha, o último aspecto é que é a questão das bicicletas. Tá? Então, uma cidade cicloamigável, uma cidade amigável para o pedestre, uma cidade que respeite os fluxos pela velocidade e pela função de cada um deles, é uma cidade que eu gostaria de viver. Então, aqui aspectos da bicicleta. 28% das pessoas que usam bicicleta no Brasil têm renda familiar de até R$600. A bicicleta, o valor dela hoje é de 50% a 55% de imposto. O que quer dizer que é o seguinte: se você, Lauro, comprar uma bicicleta, você dá uma bicicleta para o governo. Então, são dados absolutos. Eu estou dizendo isso para comparar com a questão do IPI ou redução ao IPI zero dos carros. Quer dizer, como é que isso dialoga com a questão das instâncias políticas e de decisões macroeconômicas do país? A bicicleta, com todo o potencial de solução, com todo o potencial revolucionário que ela tem, hoje ela tem um freio de mão puxado. 55% dá imposto. O Brasil é o terceiro maior produtor de bicicletas, é o quinto maior consumidor, mas é o 22º colocado no consumo per capita. O que quer dizer demanda reprimida imediata. Baixa imposto e as pessoas passaram a comprar bicicleta. Por quê? Porque uma bicicleta de média qualidade, o passe inicial dela é de R$500, R$600, que é a renda familiar média do cara. É um investimento. É um investimento ter uma bicicleta. Não achem que não. E aqui um dado, não está no slide, mas um dado meu aqui: das bicicletas vendidas no Brasil, metade delas é de mercado informal. Tá? Outro dado importante, porque o imposto é alto, leva as pessoas à informalidade também. Então, reduzir o imposto fará com que a formalização seja natural e imediata, o que faz com que também para o governo federal a arrecadação aumente. Não só porque o consumo e a compra de bicicletas subirá, mas também porque haverá uma formalização. Portanto, é uma equação que, se eu fosse presidente, eu olharia isso e olharia, porra, baixar imediatamente, baixa o imposto de importação, baixa o IPI, que hoje é de 35%, a alíquota de imposto de importação era de 17%, foi para 35% sobre as bicicletas, PIS/COFINS é 12% para bicicletas, tudo isso fora da Zona Franca de Manaus. Tá? Quem está na Zona Franca de Manaus tem rei ali, tem absoluta, tem todas as regalias do mundo, porém, Zona Franca de Manaus é 18% do mercado de bicicletas nacional. Então, mais de 80% do que é vendido no Brasil está de joelhos para a Zona Franca de Manaus e para o governo. Portanto, o índice de informalidade é muito alto. E um aspecto aqui de bicicletas, além da questão do acesso pela tributação, como eu disse lá atrás, é a questão da infraestrutura cicloviária da cidade. Então, como ela é planejada? É uma rede ou são ciclovias isoladas? Né? Isso aqui talvez seja, eu comentei com o Orson lá em cima, esse é um exemplo de um amigo meu dinamarquês, ele faz planejamento cicloviário e ele estuda as design lines, que são as linhas de desejo a partir de caminhos que as pessoas já fazem. Então ele observa cruzamentos, observa vias, avenidas, ruas, praças, locais em que as pessoas já trafegam para planejar a infraestrutura de acordo com aquilo que as pessoas mais querem, que é a questão primordial do planejamento viário, seja ele cicloviário, seja ele... Eu brinco muito com o pessoal em São Paulo que, assim, para inaugurar uma estação de metrô, a iniciativa privada que absorve a implantação e a operação do metrô em parceria com o próprio governo do estado, realiza N estudos de fluxo, de origem e destino, de comportamento, para entender se o cara vai passar, se ele vai passar 2 vezes, se ele vai voltar por aquela linha, se ele vai pagar tantas vezes, se ele vai levar o filho, se vai lotar, se não vai lotar.
Milhares de estudos. Agora, para implantação de infraestrutura cicloviária, não. Tem um espacinho, faz uma ciclovia. Onde não atrapalha o carro, tem um canteiro central maior, como esse caso da Faria Lima. Foi um caso, talvez, relativamente bem sucedido. Ela não é uma rede, ela não está interligada, ela é uma ciclovia absolutamente hoje, sem nenhuma conexão, mas ela foi bem implementada na sua sinalização, mas ela é uma ciclovia de canteiro central. Por quê? Porque o canteiro central não ocupa o espaço do carro. Se um gestor tirasse uma faixa de rolamento do carro para implantar uma ciclovia, olha lá, aí teria choveria, talvez. Ou não, talvez a gente tenha mudado isso. Talvez não, né? Quer dizer, há cidades no Brasil que tirou esse espaço dos carros para dar para as bicicletas e o trauma não foi tão grande. Mas esse é talvez um bom exemplo de planejamento cicloviário. Pensar a partir do que as pessoas querem, das design lines, as linhas de desejo. Tá? Alguém adivinha o que é isso aí? Mauro, você que é um cara viajado, o que é isso? Arte contemporânea? Pode ser. Qual que é o seu nome? Isabel? Sabrina? O que é isso? Parece uma lixeira, né? Uma lixeira quebrada, é isso? É isso. A lixeira está na posição do ciclista. Ela não está quebrada, ela está na posição do cara. O cara passa de bicicleta todo dia e joga o lixo ali, joga a cafeteira. Para nós é muito estranho, mas é natural para outros lugares do país, do mundo, né? Voltando aqui das design lines, essa é o desdobramento daquela política desse planejamento. Você tem ciclofaixas bem sinalizadas, respeitadas, claro, um processo de educação, de muita fiscalização de muitos anos, mas em que você tem as linhas cortadas da cidade pelo desejo e pelo caminho que as pessoas já fazem, e não obrigá-las a se deslocar, a ter que, como é no Brasil, o ciclista é proibido de trafegar na contramão, o ciclista é proibido de trafegar na calçada, o ciclista ele tem que seguir o caminho do carro, e às vezes, aliás, muitas vezes o caminho do carro não é o caminho do ciclista. Eu sou um eterno ciclista infringente da lei. Eu sou. Se um dia alguém me multar, vai me multar todo dia, porque eu moro no local de caminho de uma colina, e se eu der uma volta no quarteirão enorme que os carros vão para chegar na minha casa, é um esforço a mais que eu não quero ter. Porque é natural da bicicleta o caminho do rio, o caminho do vale, o caminho do menos esforço, que é o caminho do pedestre também. Portanto, quer dizer, a gente tem que também pensar nas design lines para repensar as nossas ruas, porque as nossas ruas, às vezes as mãos dela, a mão das ruas é pensada ou é alterada pensando na fluidez, mas se esquece de que todo dia pega aquela rua de bicicleta. Em São Paulo isso é muito comum. Você tem aqui talvez também, muitos e muitos ciclistas na contramão, na calçada, e vou dizer, mais de 90% desses casos não é porque o ciclista é infringente da lei, é marginal, é isso ou aquilo, é porque aquele local não foi pensado para ele, não foi voltado para a lógica dele, ele é marginalizado naquele processo. Então é muito ruim quando tantos gestores, em São Paulo a gente critica muito isso, tanto os gestores quanto os próprios motoristas apontam o dedo para o ciclista quando na verdade ele não foi incluído naquela infraestrutura. Então tem que repensar a infraestrutura pensando na lógica, no comportamento e na cultura dele. Quando a gente vai pensar no pedestre, a gente tem que pensar na lógica, no comportamento e na cultura do pedestre, da pessoa que caminha, do idoso que quer atravessar uma rua, mas que o tempo semafórico não é suficiente para atravessar a rua, então ele tem que ficar durinho no canteiro central, naquela ilhazinha entre os carros para esperar outro tempo. Chega disso, passou esse tempo. Tem que ter, no nosso planejamento diário, nas nossas ações, tem que se pensar na cultura adequada daquele meio de transporte. O carro, apesar de ter tido todas as facilidades, ele é o único que pode transpor montanhas com mais facilidade. O carro é moto, é só acelerar que ele transpõe. Em São Paulo, por exemplo, os túneis que seguem o leito dos rios, só pode entrar carro. Aí você fala, como é que a bicicleta faz? Sobe o morro
e desce e segue a via. Quer dizer, o carro, que é natural, seria mais natural do carro subir o morro porque ele tem motor, é quem tem a maior facilidade e quem foi construído para ele não subir desse morro. Então, tem que repensar isso. Outro aspecto aqui, intermodalidade. Quer dizer, as nossas cidades estão integrando a bicicleta aos sistemas de transporte. Talvez Piracicaba não tem tanto, mas São Paulo tem mais. Aos sistemas de alta capacidade. Como eu disse, em São Paulo, sai em Uruguai da Zona Leste para chegar no centro de São Paulo. Isso dá 20, 30, 40 quilômetros de deslocamento. São poucos os heróis que farão isso de bicicleta. Mas a maioria, o que faz? Por exemplo, no Jardim Helena, na ponta da Zona Leste, logo na divisa com Guarulhos, o que eles fazem? Eles têm um microplanejamento cicloviário de deslocamentos para a escola, para o supermercado, para a estação de trem, amarram uma bicicleta na estação de trem e vão de trem para o trabalho. Mas aí o que o gestor pensa? Ele vai de trem para o trabalho. Como eu penso? Não, ele faz a sua vida de bicicleta e pega um meio de transporte de alta capacidade. Não dá para isentar o planejamento da cidade nesse microplanejamento dos bairros. Então, Jardim Helena, como eu disse, na Zona Leste, tem 12% de uso de bicicleta todos os dias nesse deslocamento, levar o filho para a escola, fazer compra no supermercado. Isso é lindo, isso tem que ser estimulado. Então, como as nossas cidades estão integrando a bicicleta com os meios de transporte de alta capacidade? Outro aspecto, infraestrutura. As nossas instalações estão adequadas para receber a bicicleta? Temos paraciclos e bicicletários adequados nos locais para receber o ciclista? Ou ele vai ter que amarrar no poste, amarrar na árvore, se vira, não tem espaço para você, enquanto tem 5 vagas de carros na frente da drogaria, do supermercado, do comércio? Precisa um pouco começar a mudar isso. Então, se a gente quer uma cidade mais cicloamigável, a gente tem que receber bem o ciclista. Receber bem o ciclista tem infraestrutura adequada para ele, recebê-lo bem, tem uma coisa humana muito forte, há um preconceito muito forte com o ciclista, até pelo uso, já que 28% tem renda de até R$600, renda familiar. Então, muitos seguranças, muitos porteiros, são eles mesmos que fazem o processo de apartheid aí. Então são esses também que têm que entender que os locais têm que estar mais inclusivos, têm que incluir mais o ciclista, né? E outro aspecto é a questão da recepção da bicicleta na mente das cidades. A bicicleta é perigosa, quer dizer, alguém aqui não pedala porque é perigoso pedalar? Não sei que ninguém quer responder, mas é talvez a questão mais urgente. Se você fizer uma pesquisa de opinião em São Paulo, até aqui em Piracicaba, por que você não pedala para ir para o trabalho? Porque eu tenho medo, né? Então, assim, como é que nós estamos lidando com a questão da bicicleta? Que ela é perigosa, que ela não é possível, que as nossas cidades não estão preparadas para se pedalar? Quer dizer, como está a cultura do medo nesse aspecto de promoção do ciclismo urbano, da bicicleta? Sempre lembrando que os dados e os índices de morte são muito mais ligados, proporcionalmente inclusive, aos veículos motorizados do que à bicicleta. Mas na comunicação, a gente sempre diz que bicicleta é uma coisa perigosa. Tanto é que a gente enfia capacete na cabeça das pessoas, tem criança de cotoveleira, de joelheira, de sei lá mais o que. Então, a gente tem que também trabalhar um pouco essa questão da imagem de um trânsito mais seguro. E é talvez a questão mais óbvia e que pouca gente sabe, tá ruim de ver por causa da cor, mas isso aqui é Nova York, uso de bicicletas, número de atropelamentos de ciclistas. Então, amarelinho é fatalidades e azulzinho é uso de bicicleta. Então é absolutamente uma matemática simples. Mais ciclistas, mais bicicletas, mais segurança, trânsito mais humano. Acabou. Quanto mais se incentiva a bicicleta, menos casos de atropelamentos e mortes você vai ter. Isso é uma matemática óbvia no mundo inteiro. No mundo inteiro. Portanto, o gestor, na sua condição de tomador de decisões, não tem que se furtar a decisão, a experiência de incentivar a cultura da bicicleta, o uso da bicicleta. Por quê? Porque essa é uma questão óbvia.
Em São Paulo, a gente só tem crescimento de uso e uma estagnação de atropelamentos e mortes de ciclistas. E em Nova York teve redução. Eu acho que São Paulo esse ano vai reduzir bastante. Portanto, é necessário que se tenha isso sempre em mente. As nossas crianças estão pedalando, indo de bicicleta para a escola? Isso é um outro aspecto. Quando você tem crianças, idosos e mulheres pedalando, é quando você entendeu, ou quando você tem talvez um dos sintomas principais de que o trânsito está mais seguro, de que está melhor pedalar na cidade. Isso é um programa que eu coordenei na cidade de São Paulo, de comboios de alunos indo para a escola com bicicletas de bambu. Saiu bastante na imprensa, talvez vocês tenham visto. Então, quer dizer, há na cidade uma cultura que fomente o uso da bicicleta e a mobilidade sustentável desde lá, na tenra idade, no Fund 1, no Fund 2. Quer dizer, será que a gente está incluindo? Será que esses não são justamente os que futuramente pegaram carro, pegaram ônibus, pegaram táxi ou pedalarão nas nossas cidades? Não é lá que a gente tem que também trabalhar? Outro aspecto bastante recente das nossas cidades são os sistemas de compartilhamento. O sistema de compartilhamento, historicamente, foi o processo de planejamento de cidades mais cicloamigáveis, mas foi o fim do processo e não o começo do processo. Vou dar um exemplo. Nova York fez 500 quilômetros de ciclovias, fez a Times Square, devolveu para as pessoas a Times Square, repaginou as ruas com um novo desenho, reduziu velocidades para, no final desse processo de anos, introduzir um sistema de compartilhamento de bicicletas. Por quê? Porque pessoas que não pedalavam passarão a pedalar por conta desse incentivo público. Ficou bom, silêncio. Passarão a pedalar por conta desse incentivo público. Então, nossas cidades estão incluindo pessoas que não tenham bicicletas próprias ou que gostariam de fazer o bike sharing nesse aspecto. As nossas cidades têm organizações da sociedade civil organizadas pensando na questão da mobilidade por bicicletas. Piracicaba tem isso. Entidades, associações, ONGs, grupos organizados, coletivos pensando em bicicleta para pressionar o poder público, que não fará nada sozinho se não tiver pressão popular. Em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, 1% utiliza a bicicleta como meio de transporte. Em Copenhague, 39%. Em Amsterdã, 60% na região central da cidade de Copenhague. E aí eu, na verdade, dá para ler aí, eu deixo para finalizar uma frase do Lefebvre, que é um sociólogo francês, que é isso, que a função determina a forma, que determina a estrutura, e não o contrário, como historicamente a gente viu, da estrutura definindo a função e a forma, como a indústria, como os automóveis, os veículos motorizados sempre, enfim. É isso. Nós vamos abrir a palavra para as pessoas que quiserem se manifestar. Depois que eu ver a manifestação, eu vou falar um pouquinho também. Alguém gostaria de... Sabrina. Gostaria de saber, meu nome é Sabrina, sou jornalista, sou assessora de imprensa aqui na prefeitura. Eu gostaria de saber como que você acha que o papel da imprensa tem, né, nessa parte de convencimento, até da mudança de paradigma. Por que eu digo isso? Na semana passada, a Folha de São Paulo fez um seminário e o Estadão fez um editorial muito complicado na quinta-feira, que falava que assim, olha, tudo bem que você quer que o transporte público cresça, mas você não pode esquecer dos automóveis. Foi infeliz a fala, como assim, o número de pessoas que tem. Qual que é o papel da imprensa? Você crê que seja o papel da imprensa na mudança de paradigma Essa pergunta é fantástica, assim. Está muito alto aí. De repente,
Essa pergunta é fantástica, assim. Eu detesto ser generalista. Até pelo meu papel de historiador. Ser generalista tirou o pé de historiador, mas a imprensa, de maneira geral, tem sido bastante infeliz na cobertura da questão da mobilidade. O Estadão, particularmente, tem um histórico bastante positivo na cobertura da mobilidade por bicicletas. Porque o Estadão tem uma forma de trabalho de delegar a determinados repórteres um maior aprofundamento naquele tema que o próprio repórter manifesta interesse. A Folha de São Paulo, não. Ela pulveriza, e aí um cara que cobre política, no outro dia às vezes tem que falar de bicicleta, no outro dia... Um bom jornalista trafega muito bem, mas a gente sabe que o mercado não é assim. Então, há muita gente ruim e aí o debate não avança. Eu acho que a imprensa tem um papel, primeiro, fundamental no processo de convencimento da opinião pública. Não há processo de transformação sem a imprensa do lado. Ela pode demorar mais, mas em algum momento ela vai entrar. Se, evidentemente, aquilo for e a opinião pública já tiver caminhado em direção positiva aqui. Tá? Então eu acho que a imprensa nesse sentido tem um papel fundamental. Agora, há uma tendência que eu disse num dos slides, a comunicação e a publicidade do medo. E a indústria e a imprensa está muito parada, muito travada nisso há bastante tempo. Então, o seminário da Folha, que foi parte da coordenação, foi do meu amigo Leão Serra, que é um cara fantástico, ele apontou um caminho para a imprensa legal, um debate mais aprofundado, apesar de não ter tantos repórteres, jornalistas, editores ali representados, foi talvez mais urbanistas, pensadores, acadêmicos sobre o tema, mas eu acho que abriu uma porta legal para debater. A síntese produzida, foram 2 dias, 3 dias de debate, a síntese depois desses 3 dias produzida num caderno especial foi muito legal. Foi muito legal. Mas também houve uma condução dos temas. Assim, foi muito legal, mas também foi bastante favorável a essa tese nossa aqui. Jaime Lerner foi prefeito de Curitiba, implantou o primeiro sistema de BRT, de Bus Rapid Transit, no Brasil, copiado posteriormente pelo Peñalosa em Bogotá. Ele fez uma ampla defesa do transporte público e a mesa dele foi seguida por essa mesma defesa em detrimento do espaço para o automóvel. Não dá para romantizar esse debate. E a imprensa e o editorial do Estadão romantiza. Não dá, não pode. Não é virar as costas para o carro, mas é tentar equacionar esse apartheid histórico, essa divisão equivocada do espaço. Não há outra forma. Londres fez isso de várias formas. Tirou espaço, criou pedágio urbano. Nova York tem cortado ruas. Paris tirou rua, criou taxação. A indústria automobilística nasceu com um sistema de parking, nasceu com um problema de parking, de estacionamentos. Aqueles ticketzinhos de parar em rua, o primeiro sistema é de 1920 e pouquinhos, nasceu junto com a indústria. Então, o carro já nasceu para ser regulado, para ser controlado no seu uso. Por isso eu acho que é o seguinte, as medidas que São Paulo tem adotado para reduzir a carrodependência, elas são urgentes e necessárias. Doa a quem doer. E aí, você vai dizer, do ponto de vista político, o prefeito tem acertado nas medidas? Eu acho que no discurso de... e aí a imprensa tem ido nessa esteira. Estou dizendo isso porque a imprensa tem ido nessa esteira. O discurso de supervalorizar o transporte público, tanto na questão das faixas exclusivas para os ônibus, quanto em dizer para as pessoas usarem menos os carros, ele é super correto.
Mas, ao mesmo tempo, eles acabaram de desativar a inspeção veicular, que tem um impacto na questão da saúde da poluição do ar fenomenal. O professor Paulo Saldiva, da USP, tem estudos chocantes sobre o impacto da inspeção veicular, não na melhoria, mas na menos piora do ar, né? Quer dizer, ela diminui, mas agora, com a absoluta ausência da inspeção veicular, a questão do ar tende a piorar em São Paulo. Então, eles têm jogado ainda um pouco de forma ambígua. Eu acho que é talvez uma estratégia política, por medo da rejeição, ou medo de ter opinião pública contra eles, mas eu acho que o movimento, a tendência mundial e até nacional tem sido bastante favorável a isso. Eu só espero que isso se desdobre para, como eu disse aqui, melhor espaço para pedestres, melhor espaço para ciclistas e a redução imediata dos limites e da velocidade nas ruas para que a gente possa conviver melhor. Isso eu não tenho visto. Melhorar o transporte público, eu não falei quase nada de transporte coletivo aqui, porque é um capítulo que se abre que eu acho que ficaria inviável essa palestra, porque é muito longa. Tá? Mas também, infelizmente, o transporte coletivo está ainda muito pensado na questão de trânsito e transporte, não de mobilidade. Né? Quem pensa, as empresas que organizam ônibus, é engenharia pura, é os caras voltados a ônibus, é máfia, é uma loucura. Não dialoga com outros. Então, assim, é muito difícil integrar a bicicleta com ônibus. Há várias experiências no Brasil, mas nenhuma delas vingou direito, de hacks, de como entrar na bicicleta, botar na frente. Então, é sempre um diálogo bastante truncado. Eu tenho visto o diálogo da prefeitura com o transporte coletivo de forma muito positiva, porque eu gostaria que eles rompessem também com esse distanciamento que o transporte coletivo pensa, o planejamento do transporte coletivo tem com relação aos demais meios de transporte. Tanto é que a licitação dos corredores de ônibus, o projeto base da licitação dos corredores de ônibus de São Paulo, pela frase do prefeito, do secretário de transportes, do que foi divulgado pela imprensa e tudo mais, teria desde o projeto base ciclovia integrando com o próprio corredor, bicicletários nos terminais principais e tal. E quando lançaram o projeto base, a SP Trans para a licitação não continha as ciclovias. E aí nós tivemos que... São Paulo é bom por isso, a gente tem uma bela organização da sociedade civil para pressionar, alinhada com vereadores, alinhada com muita gente. Então a gente está num momento de muita pressão política. Então a gente consegue fazer isso. Agora, se a gente não fizesse barulho, não teria acontecido. E aí volto a dizer, a imprensa tem seguido muito o que a sociedade civil tem esperado. Ela tem sido reagente no processo e não condutora do processo. A imprensa brasileira, em muitos aspectos da história recente do Brasil, foi condutora, foi líder de processos, tanto de impeachment de presidentes, quanto de transformações sociais importantes. Mas na questão da mobilidade, ela tem sido reagente da sociedade. Vou dar um exemplo, eu não tenho na apresentação. A revista Manchete, no mês de inauguração do Minhocão, todo mundo conhece o Minhocão, talvez a obra viária mais absurda do país. A revista Manchete estampou na capa dela uma foto do Minhocão com o título Uma Cidade Mais Humana, elogiando o Minhocão como uma obra para uma cidade mais humana. Quer dizer, olha a imprensa. Como é que o Minhocão, uma obra viária, um elevado de carros, pode melhorar, humanizar a cidade? É justamente o oposto. Hoje se discute ou transformar o Minhocão num parque ou demoli-lo. Eu sou a favor do parque, tanto que sou um dos criadores da Associação Parque e Minhocão, para transformar o Minhocão numa espécie de um Highline Park tupiniquim, né? Uma versão brasileira do Highline. Assim. Então, eu não sei se te respondi, mas eu acho que a imprensa tem sido reagente, não líder do processo. Infelizmente.
Piracicaba. Viva! E agora ainda a Semáforos acabou de receber a Mercedes. Viva! E Sumaré já tem a Honda. Isso talvez seja talvez um problema, né? Nós temos em várias partes do mundo começa a se discutir essa questão dos automóveis, então, poxa, é um espaço bacana para produzir carros, né? E, enfim, como é que a gente se... Eu acho, deixa eu só falar. O desafio do Brasil é muito parecido com o desafio de outros países, assim. Há uma dicotomia, governo federal e União e cidades. Tanto é que, a partir de Nova York, criou-se o grupo C40, que são as 40 maiores cidades do mundo. Que é o seguinte, é um grupo de cidades que discutem os problemas das cidades para fazer um lobby frente aos desafios da União, dos governos federais. Então, assim, Nova York peita com Obama, São Paulo peita com a Dilma e o Lula. Quer dizer, o desafio, a política macroeconômica voltada ao consumo, voltada à questão da indústria automobilística e dos empregos que ela gera e de tudo mais que vem por aí. Tudo isso, para os olhos do governo federal, do ministro da Fazenda, seja o que for, é positivo. Eles querem aumento de emprego, redução de desemprego, eles querem melhor desenvolvimento da nossa economia. Eles querem tudo isso, mas as nossas cidades não querem. Não querem, não no aspecto de que é bom ter as fábricas aqui, porque gera emprego, tudo isso. Para as cidades é bom, mas o que isso vai ocasionar é muito negativo. Então, assim, o depósito, São Paulo tem sido depositária das políticas equivocadas da economia nacional. Mas isso não é um problema, deveria ser um problema do presidente, mas o presidente Dilma não está preocupada com isso. Tanto que a Graça Foster deu aquela feliz declaração de que ela gostava de trânsito, porque para ela significava mais venda de petróleo, porque ela é presidente da Petrobras. Então, assim, agora, um prefeito, ele não pode estar alinhado a isso. Apesar de ele depender, muitas vezes, do governo federal, ele tem que ter a sabedoria e a inteligência de criar os seus instrumentos para que essa política equivocada de decisões econômicas que nós fizemos não destrua as nossas cidades. São Paulo tem sido isso. Investir em transporte coletivo, reduzir o espaço de carro, do ponto de vista político, é enfrentar a Dilma. Da forma mais clara e simplória de decisões políticas é enfrentar. Só que é o seguinte, taxar o carro, inspeção veicular, reduzir o espaço, reduzir estacionamento, reduzir o potencial construtivo de garagens, todas essas medidas dificultam ter um carro em São Paulo. Eu indico para vocês assistirem aquela série que veio toda a década de 90, norte-americana, chamada Seinfeld. Muitos devem ter assistido. É de comédia e tal, é fantástica, mas o pano de fundo, desde a primeira, acho que o primeiro episódio de 90 a 91, de 91 a 99, o pano de fundo é a questão urbanística, estacionamento de carros, local de parada, garagem, todas as tramas, shopping centers, toda a trama, elas se voltam. Ele não foi de propósito, eles não são organistas, mas era uma questão urgente de Nova York do início da década de 90. Se você for lá, fosse lá em 91 e fosse em Nova York hoje, você diria, caceta o que eles fizeram. Conseguiram. Como São Paulo pode conseguir. Pode conseguir. Mas tem um trauma. E esse trauma é traduzido de várias formas. Em Nova York, os filmes de Hollywood não, porque não era os filmes produzidos em Hollywood, em Nova York, as séries americanas, todas elas falavam da questão do carro porque era uma questão urgente. Se fizer séries em São Paulo, vai falar da questão do carro, vai falar da questão do transporte público, da dificuldade de ter estacionamento. Outro dia, eu só ando de bicicleta, mas outro dia eu fui almoçar, era aniversário da minha mulher, num restaurante, ela foi de carro, porque estava em outro lugar, eu fui de bicicleta, porque eu estou de bicicleta sempre. Parei, tinha um poste na frente do restaurante, amarrei a bicicleta e entrei, levei 10 segundos para fazer a superação.
A rua estava parada por conta de uma obra, ela chegou, o manobrista ia pegar o carro, os caras do CT falaram, você não pode manobrar aqui, eu vou multar o carro, ela ficou estressada, já foi parar na puta que pariu, ficou estressada, chegou no restaurante e falei, cara, olha que insuportável ter um carro, ela estava sozinha, ela não precisava estar naquele carro. Então, voltando à sua questão, as cidades têm desafios muito diferentes da União, do governo federal. A gente está aqui discutindo plano diretor, mobilidade, cidade mais urbana, mudar os paradigmas. Isso não pode sair da nossa visão, do nosso espectro, das nossas diretrizes, para dar lugar a uma estratégia econômica que não diz respeito à nossa cidade. Isso não quer dizer rejeitar a fábrica da Mercedes. Muito pelo contrário. Ela representa emprego para muita gente, representa determinados benefícios, ok. Mas ela não precisa representar o carro injetado direto na cidade. Até porque a Mercedes não está produzindo carro aqui para Piracicaba. Então, não tem nenhuma incoerência. Mas lembrando sempre, Grupo C40, Frente Nacional de Prefeitos, todos eles são grupos organizados lobby das cidades para dizer para os governos federais, olha, os nossos desafios são diferentes dos seus. Não nos use como depositários de políticas equivocadas. Então, um pouco isso. Rué. Oi, Valmir. Bom, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Está quase terminando. Já, meu? Você quer o quê? Ali o José Miguel. Veja bem. Foi, tá aqui. Eu acho que tudo que a gente está falando legal. É bom. Mas a gente cai na cultura das pessoas, que hoje em dia é complicado, e na educação do trânsito. Não adianta nada a gente fazer tudo isso se a gente não tiver educação. Fora do Brasil, o pessoal, o conceito de educação no trânsito é muito bom. Aqui, se o pedestre vai passando na rua, na faixa de pedestre, o pessoal atropela a pessoa. E não está nem aí para isso. Então, eu acho que a cultura e a educação no trânsito que também tem que ser um ponto bem aplicado pelas leis municipais, e pelo Estado e pelo Brasil inteiro. Concordo totalmente. Eu só faço uma contra-pergunta, assim, porque vira e mexe a questão assim, puta, isso tudo é lindo, mas falta educação. Assim, o que é educação? Né? O que é educação para o trânsito? É distribuir cartilha no trânsito? É botar palhacinho no trânsito? Eu pouco acho assim, se 50% desse caminho for percorrido, você resolve o problema que você achava que era de educação, mas não é. Em primeiro lugar. Muitas vezes o motorista anda a 60, 70 km por hora porque o desenho da rua o faz andar a 60, 70 km por hora. Não porque ele não tem educação. Tem. Ou, quando você vai fazer uma conversão à direita de carro, e aquela conversão ela é totalmente voltada ao carro, ela tem o desenho perfeito para você fazer essa curva, frear para o pedestre que está vindo, vai soar forte para você, vai soar artificial, ruim. Quando, se o desenho daquela rua fosse para você fazer uma curva e naturalmente reduzir a velocidade, quando você visse um pedestre, você já, seria natural. Então, infraestrutura, educação, tudo isso um pouco caminha junto. Eu pus um slide lá com crianças, que é também para trabalhar esses conceitos desde cedo na rede municipal, estadual, seja lá qual for. Mas educação, se você pegar, se fazer fora do Brasil, os projetos são incríveis. Se você pegar, por exemplo, o Departamento de Trânsito espanhol, que pegou índices alarmantes de mortes nas estradas e fez um trabalho de redução drástica disso, vocês dizem, foi um puta projeto de educação. Foi, mas como foi? Foi com fiscalização fodida. Radar, marronzinho, policial, sim, mesmo. Sim, impecável. E aí uma justiça
coisa que nós não temos aqui, acho que vai demorar muito, que pune exemplarmente. Então, assim, bebeu, dirigiu, atropelou, matou, cadeia. Aqui é cesta básica. Então, assim, eu acho que isso, do ponto de vista do imaginário, isso diz muito. Só de cara, se eu tiver um inimigo, eu vou beber, pegar o carro, vou matar o cara na rua. Eu vou pagar você cesta básica. Se eu pegar uma arma e atirar nele, eu vou preso. Mas se eu pegar um carro, não. Então, se você tiver um inimigo, faça isso. Atropele ele. Brincando. Mas eu acho assim, outros países, cada um fez Amsterdã fez o primeiro. Holanda, não é Amsterdã, é próximo. A Holanda fez o primeiro exercício de trânsito sem sinalização. É lindo, é demais, é sonho. Precisa de ciclovia, precisa disso. Tudo isso é segregação. Eles fizeram um exemplo do seguinte: nós vamos fazer um desenho de uma rua que é tão perfeito, mas tão perfeito que eu não preciso de semáforo, faixa de pedestre, eu não preciso de faixa de rolamento. Fizeram e deu certo. Deu certo, evidentemente, com os motoristas que eles têm lá, com os carros que eles têm lá, com as ruas e tudo, toda a bagagem cultural que eles têm. Mas deu certo. Então, assim, às vezes a gente tem que pouco entender o que é isso, educação para o trânsito. Porque às vezes a gente fala, não, é super fiscalização, multar, ficar em cima dos caras. A Espanha resolveu assim. A Espanha é um país muito parecido com a gente no aspecto cultural, das pessoas serem desse jeito como nós somos, latinos, entende? Então, que eles falam, não, o motorista holandês é nórdico, é maravilhoso, o cara, né? Letrado, imagina, é um pós-doc dirigindo ali. Então, não, a Espanha resolveu. Então, assim, dá para fazer, mas assim, aí é um pouco a gente discutir o que é educação para o trânsito. Né? Às vezes a gente fica nessa coisa, não, precisa ficar educando, cartilha. Aí a gente fez em São Paulo, por exemplo, a campanha lá foi uma demanda popular, a campanha de redução e funcionou, de redução de atropelamentos na região central de pedestres, funcionou, mas ela foi conceitualmente equivocada, porque ela retomou a figura do homem-zebra, que é o jaywalker, que é uma premissa equivocada. Você não pode jogar a culpa no pedestre. Não pode. Veja bem, há uma máxima de que, assim, em questão de injustiça social, assim, muitas vezes, equidade não significa justiça. Vou te dizer, para a questão da mobilidade, muitas vezes essa coisa do motorista dizer, eu vou respeitar o ciclista, mas ele tem que respeitar também direitos e deveres para todos. Sim, mas você tem que pensar no aspecto histórico. Porque se aquele sujeito é marginalizado, você tem que primeiro incluí-lo para depois passar a exigir determinadas coisas dele. Aconteceu assim com a questão da escravatura no Brasil. Até hoje a gente discute cotas. Cotas são isso. Você diz, não, eu sou contra cotas, porque tem que ser igual para todo mundo. Tá? Mas não dá para separar o aspecto histórico, não dá. Você vai dizer o seguinte, vou emplacar bicicletas. Tem municípios no interior de São Paulo que emplacam ciclista. Eu vi lá, do PSDB, inclusive. Falei um monte. Nossa senhora, deputado estadual, nossa senhora, fiquei puto. Você vai emplacar a bicicleta, multar o ciclista antes de incluí-lo no seu processo de planejamento da cidade. Cara. É a mesma coisa que pegar um cadeirante na periferia de São Paulo que está andando na rua porque não existe calçada e multar o cara. Falar, cadeirante, desculpa aí, velho. Vou te multar. Eu falei, cara, não, né? Inclui, faça a lição de casa e aí a gente discute direitos e deveres. Quando você incluir, a gente nem vai precisar discutir direitos e deveres, tenho certeza disso.